Muito bem, estamos de volta, hein? Preste atenção nesse recado. Você perdeu um ou mais dentes, está precisando recuperar não só a autoestima, mas a condição de mastigar corretamente? Então, pare e ouça o recado que eu tenho para você. Você vai ligar agora para o Centro de Implantodontia, que é coordenado pelo meu brother Dilson Pockel. O Centro Avançado de Implantodontia fica na área hospitalar, com acesso fácil para você que tem urgência em se tratar. Você vai ligar agora ou vai mandar um WhatsApp, os telefones estão na sua tela, tá aí, ó, aqui embaixo, ó, se liga. Todos os dentes, ter todos os dentes não é só questão de estética, não, é questão de saúde. Volte a mastigar corretamente. Eduardo Panzi implantou 8 dentes lá, tá rindo à toa. Um belo sorriso vai te abrir portas. Mas tem que entrar em contato com o Centro Avançado de Implantodontia. Você vai fazer seu implante dormindo, é isso mesmo, dormindo, tranquilo. Então, tem medo de dentista? Acabaram as desculpas, hein? Dilson Pockel, meu amigo, me autorizou a fazer esse desafio aqui ao vivo, hein? Atenção, atenção, cheio de orçamento aí. Vai lá que lá é mais barato. 32415785. Centro de Implantodontia e Cirurgia Maxilofacial. Nem sei falar isso. Olha aqui, o Atlético encara o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores. Eu estou sentindo respeito daqui e dali. Eu não sei se eu estou equivocado, né? Então a reportagem agora é dele. Ele está de volta. Um mandruvá na sobrancelha. Ele, Diogo Ramalho, taca de pau aí. O semblante dos jogadores já diz tudo. Tem muitos jogadores que estão abatidos, assim como eu, mas não tem jeito. A gente tem que virar essa página. Tá um clima desfavorável por ter perdido o título ontem, mas a gente sabe que se carregar isso conosco daqui pra frente, a gente já começa entrando no jogo perdendo. Na linha de frente deste momento do Galo está o técnico Aguirre. Amanhã começa um duelo de vida ou morte contra o São Paulo pela Libertadores. Será que a permanência do treinador está diretamente ligada à continuidade do time na competição? A gente vive de resultado, né? Não só o Aguirre e a comissão, como nós jogadores, né? A gente sempre tem que estar provando, ainda mais jogando num time de tanta expressão, de tanta qualidade e grandeza igual o Galo. Então a gente tem que estar brigando sempre por vitórias, por títulos. Essa é uma questão da diretoria, mas eu posso afirmar em nome dos jogadores que a gente vai fazer de tudo para que não haja esse balanço de insegurança da parte da comissão técnica. Se existe pressão ou não, se tratando do próximo adversário, os números não ajudam Diego Aguirre. Das 8 vezes que o Atlético enfrentou times de Série A do Brasil nesta temporada, venceu apenas uma, o Corinthians, no início do ano. Acredito que a gente precisa de uma concentração maior e um foco dentro dos 90 minutos maior também. É um dado até estranho pra gente, porque o Atlético é uma equipe que sabe jogar contra as equipes de primeira divisão. Então isso acaba assustando um pouco, mas a gente tem que fazer o máximo possível num curto prazo para que isso mude positivamente pra gente. E nada como o futebol para dar uma nova oportunidade de ser feliz de novo. Infelizmente não conseguimos o título, então o jogo mais rápido possível é melhor pra gente estar virando essa página. Praticamente todo mundo já ouviu aquele papo de que Libertadores é diferente. Agora o Galo precisa mais do que nunca mostrar isso dentro de campo. Que venha o São Paulo. Automaticamente a gente acaba focando um pouquinho mais. Não que não tivesse havido foco no Campeonato Mineiro, mas a gente acaba focando um pouco mais porque a concentração é um pouco maior, o jeito de pensar é um pouco diferente. Querendo ou não, é diferente de jogar a Libertadores. Quando a gente está jogando a Libertadores, a gente mostra um espírito totalmente diferente do Campeonato Mineiro. Não que não tenha importância o Campeonato Mineiro, mas a Libertadores é algo que a gente... Nossos torcedores sonham muito, nosso clube sonha muito. A torcida também, Júnior Urso. Agora pergunto a vocês aqui, começo com você, Eduardo Panzi. É Panzi ou Panzi? Panzi. É Panzi. Hoje no Jogo Aberto a discussão era o encontro do Balsa com o Aguirre. Quem é mais técnico? Se olhar, o Balsa tem 2 títulos, mas uma primeira fase de Libertadores aos trancos e barrancos, goleada para o Audax também, não ganhou título estadual e tal. Ao contrário do Aguirre na Libertadores. O Aguirre mais consistente na Libertadores, mesmo já no ano passado, consistente esse ano com o Atlético, e também não foi campeão estadual. Você acha que o Aguirre, não só pelo time, mas pela consistência da primeira fase, leva vantagem ou não tem relação? Everton, eu acho que leva vantagem pelo o time do Atlético é melhor que o do São Paulo. Eu acho. O time do Atlético é melhor que o do São Paulo. Só que o São Paulo, ele vem em recuperação, ele fez 2 grandes jogos no Morumbi, todo mundo só lembra do jogo contra o Toluca, mas antes ele fez um jogo contra o River muito bom, venceu bem o River Plate.
Então, jogando em casa, o São Paulo tem sido consistente, tem bons jogadores, tem essa interrogação do Michel Bastos, que tem sido muito importante se ele joga ou não. E o Balsa é um grande treinador, ainda mais falando de Libertadores. Ele é um campeão de Libertadores, se eu não estiver enganado. O Aguirre também é um treinador cascudo em Libertadores, foi finalista com um time muito ruim do Peñarol, foi semifinalista com o Internacional. Então, são dois treinadores cascudos. Só que acho que dentro de campo a gente tem outro confronto interessantíssimo para falar, que é Caleri e Prato, que são dois argentinos, que são os centroavantes que estão jogando o melhor futebol da posição no futebol brasileiro. A gente não tem um brasileiro que jogue tanto, talvez o Ricardo Oliveira, mas já está com 35 anos, mas que tenha chamado tanta atenção quanto o Lucas Prato e o Caleri. Então é um confronto fantástico, eu já falei aqui, não tem favorito. Se tiver que apontar favorito, eu aponto o que estiver jogando em casa. O São Paulo tem um pouquinho de favoritismo no Morumbi e o Atlético um pouquinho de favoritismo aqui no Independência. Agora, é um confronto interessante de treinador, de centroavante, só não é um confronto igual de goleiro, porque o do São Paulo... Exatamente. Primeiro, segundo, terceiro... É o chama-gol. Hoje de manhã, a gente batendo um papo aqui na redação, aí o Genta Capiroto me disse assim: Everton, a diferença do São Paulo para o Atlético é que o São Paulo, para o Caleri, o São Paulo tem quem meta a bola para ele, que é o Ganso. E o Atlético não tem para o Prato. Eu falei, mas o Robinho não pode ser esse cara? O Robinho não pode ser esse cara? E aí ele ficou sem resposta, ele não conseguiu seguir debatendo. Só lembrar que o Caleri não jogou nos dois últimos jogos do São Paulo como fora de casa. O Balsa bota ele no banco. Mais uma característica parecida. O Ganso, eu falei o Caleri. O Ganso. Mas também, nesse caso, é verdade, mas eu acho que ele embasou muito o discurso de colocar embasou, né, como diria o outro, o discurso muito no fato de jogar na altitude, no caso do Ganso. Acho que aqui ele não faria isso, não, mas também não duvido, não. A sua pergunta, eu acho o time do Atlético melhor, acho o elenco do Atlético melhor e acho o Balsa melhor do que o Aguirre. É difícil apontar um favorito, porque a distância entre os dois treinadores, a distância entre os elencos, para mim não é tão grande para colocar um favorito tão escancarado assim. Talvez de elenco, contando opção, aí o do Atlético seja bem melhor, mas de time titular, o time do Atlético é melhor, eu não tenho dúvida, mas não é aquela distância que é o suficiente para você colocar, nossa senhora. Tipo Atlético e Racing. Tipo Atlético e Racing. Acho que taticamente pode existir semelhanças aí, o Atlético deve jogar com o Leandro Donizete, eu acho que essa é a melhor discussão de todas. O que o Atlético vai aprontar para esse jogo? Eu acho... Sobre a surpresa? Eu acho que a surpresa... Qual será a nova surpresa do Aguirre? Dessa vez vai ser entrar com um time mais normal. Eu também não inventar muito. Eu acho que ele vai entrar com o Rafael Carioca, com o Leandro Donizete, com o Júnior Urso. Esses três sem dúvida. E o Robinho e Prato, sem dúvida. Aí fica a dúvida, esse outro elemento. Eu acho que vai ser o Cleiton. Eu acho que é o Cleiton. E eu escalaria o Cleiton. Eu também. E é o mais normal. Zagueirada cintura dura do São Paulo. O Cleiton pode se dar bem. Eu escalaria o Casares. Casares? Mas eu acho que ele vai com o Patrick. Pela entrevista que eu ouvi do Vitor hoje de manhã. Hoje o Vitor, ele falou repetidamente do que o Patrick encurtar espaços do São Paulo. A gente não pode deixar espaço do São Paulo. Patrick. Não pode deixar espaço do São Patrick. Paulo. E aí isso, a característica é dos três volantes e mais um outro jogador que ajuda a marcação. Mas, gente, é o Kinder Ovo. A gente, da última vez, discutiu um monte. Ele entrou com o Carlos. E é semelhante... Aliás, rapidamente aqui. Hoje eu recebi um questionamento nas redes sociais e depois perguntei ao Daniel Oliveira, nosso colega lá da Rádio Bandeirantes, lá de Porto Alegre, sobre uma possível transferência do Carlos para o Grêmio. Carlos atacante. Atacante do Atlético. Ele até ficou de retornar aqui, mandei algumas mensagens para pessoas do Atlético, ainda não conseguiram nenhuma resposta. O Carlos seguiria para o Grêmio já para disputar o Campeonato Brasileiro. Não sei, vamos tentar, se alguém do Atlético puder nos dar essa informação aqui, ficaria muito grato. E só uma semelhança tática que os dois times podem ter, o São Paulo, dúvida aí com relação ao Michel Bastos, todo mundo estava falando que tinha certeza que ele não jogava. Mas ontem parece que ele treinou e treinou bem. Então, assim, se ele jogar, o time tem dois volantes, o time do São Paulo tem dois volantes, o Hudson e o Thiago Mendes. Um lado, o Michel Bastos, o outro, o Kelvin, no centro, o Ganso, e lá na frente, o Caleri. E se o Michel Bastos não jogar, entra o Wesley. Aí ficaria igual o time do Atlético. 3 volantes, só que um deles podendo fazer o lado, não jogando exatamente como volante, que é o que o Júnior Urso faz
no Atlético e que ou o Wesley ou o Thiago Mendes poderiam fazer no São Paulo. Ontem eu vi gente da comissão conversando muito com o Wesley. Pois é, mas eu acho que o Wesley joga com certeza se o Michel Bastos não jogar. Até porque o Carlinhos sentiu de novo. Então. Agora, se o Michel Bastos jogar, aí eu já acho que essa conversa vai ser, meu filho, senta aqui com a gente, qualquer coisa você acompanha entra... o jogo. Ô, Dimara, presta atenção no que disse o Júnior Urso aí. Roda aí, ô Capiroto. Nós estamos acostumados a se enfrentar todo ano, então é algo que todo mundo já se conhece, é mais fácil para a gente estar estudando um jogador ou outro. E também tem o lado que a gente não precisa viajar tão longe para estar se enfrentando. Então, são algumas coisas que nos deixam um pouco mais confortável. Não só a gente, como eles também, né? Mas acho que o jogo tem tudo para ser um jogo de alto nível, é um jogo disputado, onde não vai ser só a técnica que vai prevalecer, que aqui no Brasil tem muito jogador talentoso, mas eu acho que, se tratando de Libertadores, eu acho que vai ser uma guerra, um jogo bem disputado, onde o Galo está acostumado e a gente tem tudo para fazer uma grande partida. O mesmo Genta disse agora, enquanto o Júnior Urso falava, assim... Júnior Urso está escolhendo adversário. Disse isso aí? Não disse. Ele disse é bom para nós enfrentar um adversário brasileiro e é bom para o São Paulo também enfrentar um adversário brasileiro. Né? Então, o que acontece? Aqui, ó, o Eduardo está aqui. E os 4x1 do Brasileiro ano passado? Não vejo relação. Não, você imagina, é outro momento. Você imagina se o Atlético, depois da final do Campeonato Mineiro, tivesse que ir para Toluca. A viagem, desgalou, ele não ia ter entrado nem com o time titular contra o América. Ele ia ter que viajar no mesmo dia. Aliás, então, por isso é bom. Você vai jogar ali, em São Paulo. Você pode deixar a colega falar? Obrigado. Por gentileza. Não, só para comentar o que o Urso falou, e ele vai ser determinante, principalmente se entrar sem o armador, o papel do Urso se torna ainda mais importante no Atlético. E ele tem plena consciência disso. Talvez o maior questionamento, e pelo que a gente acompanha de todos os companheiros que estão cobrindo o São Paulo, é quem chega mais desgastado. O São Paulo não teve jogo, né? O São Paulo não teve uma decisão. Por mais que o Atlético tenha perdido, tenha poupado jogador e tal, o desgaste físico do Atlético é muito maior. Até pelo jogo que ele teve com o Racing, o São Paulo já foi mais, né? Tranquilo para chegar às quartas de final. Então, o desgaste físico do Atlético é maior. Eles estão apostando muito nesse desgaste físico do Atlético, pelo lado do São Paulo. No restante, o Atlético é superior tecnicamente no elenco, né? Tem esse leve favoritismo. Só que quando essas duas equipes enfrentam, quando o clássico é nacional, como acontece dessa forma, é claro que tem que prevalecer o que o Júnior Urso falou, e Libertadores tem muito disso, que é o caso da superação. E o Atlético gosta de jogar assim. O Atlético gosta do grande jogo. O Atlético do primeiro jogo contra o Racing me agradou demais. Ele gosta do grande demais. Jogo. Gosta do Sabe? Tranquilo, sereno, tirou a velocidade do Racing, enervou o Racing, e o Racing só com bola pelo alto. Que, aliás, é uma jogada forte também dos zagueiros. E é o que ele falou, né? Técnica. Mas defensivamente exatamente. Quando você tem esse tipo de jogo, às vezes técnica, tática não funciona muito, né? O que funciona é um outro Olha, é importante, né? Você falou aí da questão de tirar o espaço do São Paulo. Tem que tirar mesmo. E outra coisa, hein? Esse negócio de, o Ganso mortinho, uma bola ele mata. Então, em cima dele, o Atlético vai ter que jogar muito duro, porque Morumbi lotado, time entusiasmado, os caras... Quem assistiu os jogos do São Paulo há algumas semanas, os caras batem muito. Eu não sei se é determinação do Balsa, mas os caras chegam muito duro. Então, esse negócio de tirar a perninha não vai funcionar. Ele também inventa, né? A gente não pode esquecer também que ele é um treinador muito questionado também pela própria torcida do São Paulo. Não é assim, estou nada ali também. Peraí, deixa eu dar um recado. E atenção, você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem, não se desespera, 2559-8877. Desespero para quê? Basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Ligue agora, 2559-8877, faça já a revisão do seu financiamento, pare de pagar juros abusivos, vire o jogo. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você já poderia ter quitado o seu financiamento com descontos de até 80%. De repente entrou no cartão de crédito, estourou o limite do cartão de crédito, aliás, o seu limite entrou no cheque especial, calma, 2559-8877, você vai ligar agora, vai fazer a revisão, marcar um horário sem compromisso, fazer a revisão do seu financiamento e de repente voltar a dormir bem, sossegado e passar uma vida ainda melhor. Olha, esses juros abusivos aí são passíveis de desconto, mas tem que ligar, 2559-8877, não perca a oportunidade, ligue já!